Bom, lá, cursista. Para finalizar essa sequência dos casos de teste para duas médias, a gente tem aqui o seguinte: amostras dependentes. O que seriam essas amostras dependentes? São amostras de antes e depois. Eu quero analisar uma situação hoje e daqui a algum tempo eu quero analisar essa situação de acordo com alguma técnica que eu apliquei. Um exemplo claro disso seria, por exemplo, testar o consumo de um carro utilizando o motorista José e utilizando o motorista João sobre o mesmo carro. Então, de acordo com as várias amostras, eu vou construir um banco de dados para José e outro para João e comparar os dois motoristas sobre o mesmo carro. Então, essas amostras são dependentes. Está aqui escrito, ó, eu vou calcular as diferenças entre o valor de antes e o valor depois. Vou calcular a média geral de antes e depois, somar tudo isso aqui que eu for observando, e depois eu calculo a variância. Bom, o teste aplicado vai ser o teste de student, então vai ser a diferença média menos a diferença universal, ou seja, o que está afirmado lá na minha hipótese, dividido pelo desvio padrão das diferenças, isso também aqui dividido pela raiz de n. Então o seu n aqui corresponde ao número de diferenças calculadas, certo? Quando você vai calcular a diferença, digamos, no caso do motorista entre João e José, é uma diferença, certo? Uma só. Se você tem hoje João e José, uma, amanhã João e José, duas, depois de amanhã João e menos José, três, então por aí vai. Cada dia que você vai testando vai ser uma diferença, certo? Não é ao todo. João e José não são dois, é só um, tá? Bom, a situação aqui clássica, em um estudo procurou-se investigar a redução de uma gratificação de salário que iria diminuir a produtividade dos funcionários de uma prefeitura, considerando uma escala de produtividade de 0 a 12. A tabela a seguir dá resultados de pessoas selecionadas aleatoriamente ao nível de 5%, significância teste a afirmação de que a redução dessa gratificação reduziu a produtividade, ou seja, que a diferença entre o antes e o depois deve ser maior do que zero. Então, se você fizer aqui o antes menos o depois, isso aqui tem que ser maior do que zero, porque é possível que antes seja maior do que depois, tá? Então essa é a teoria. Por isso que aqui na nossa postura isso aqui está errado, isso aqui é assim, ó. Quero testar isso, tá? Eu quero saber se a diferença de antes e depois, a média vai ser igual a zero, ou seja, ela vai ser nula. Realmente não tem diferença, e se realmente existe uma diferença entre antes e depois, que está aqui, ó, eu quero saber se isso é maior do que zero. Bom, eu tenho aqui os valores antes e depois, na escala lá de 0 a 12, que ele deu a nota, antes com a gratificação e depois sem a gratificação, tá? No final aqui ele quer que seja um teste a 5%, certo? Ele também observa que você poderia aplicar pelas diferenças, mas no caso aqui não se aplica, não é adequado. Então eu tenho aqui já calculado a diferença de antes, ó. Aqui a diferença de antes e depois, especificamente para esse trecho aqui dos meus dados, ela foi negativa. Então, digamos, depois que o cara retirou a gratificação, a produtividade funcionária aumentou. Isso aqui é uma natureza aleatória. Agora veja aqui, ó, B diminuiu, antes com a gratificação era 6,5, depois 2,4. Antes, na posição C, era 9, foi para 7, 10 foi para 8, 11 foi para 8, 8 foi para 6, 6 para 3 e 11 para 2. Então perceba que diminuiu aqui na maioria dos casos. É claro, a gente tem um caso na natureza aleatória que aumentou. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa média de desvios, está aqui calculada 3,12. O desvio de antes tem que ser zero, porque a gente espera que a nossa hipótese, a hipótese nula, ela seja sempre igual a zero. Está aqui ela, certo? O que mais eu vou calcular aqui desses dados? Eu estou calculando aqui o desvio padrão dessas informações aí, confiram, é 2,9144 dividido pela raiz de 8, porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 desvios calculados. Quando você calcula isso aqui, o t calculado dá 3,03, certo? Bom, a minha hipótese vai ser unicaudal à direita por conta de que da minha hipótese alternativa, que essa hipótese alternativa, isso aqui hoje mais uma vez, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser maior que, certo? E
E aí eu vou buscar agora o valor do T calculado. Vamos aqui, só para lembrar, T calculado vai ser o grau de liberdade. Eu tenho 8 amostras, então 8 menos 1, 7. E o nível de significância é 95%. Como é um valor unicaudal, então é só fazer 100% menos 5%, dá 95%. Então o meu T calculado é esse aqui, ó. 95%, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, 95% e 7 graus de liberdade. 1, na verdade 7 graus de liberdade, então 1,895. Se a gente voltar aqui, ó, tá aqui. 1,895. Ele é positivo porque ele está à direita, certo? E agora a gente pega o nosso T calculado e compara. Ó. T calculado ele está mais ou menos aqui, ó, 3,03. Conclusão, rejeita H0. Realmente, a gente tem evidências para concluir que a gratificação fazia efeito na qualidade do nosso atendimento. Ou seja, quando você coloca gratificação, as pessoas ficariam mais felizes para atender, mais motivadas, mais animadas, certo? Então, se fosse o prefeito e ele está primando pelo bem público, então, conclusão, volta a gratificação, certo? Vocês olharem aqui, ó, podemos considerar que os valores de produtividade eram maiores antes. Assim, a redução da gratificação influenciou a produtividade dos funcionários públicos dessa prefeitura. Tá? A gente fecha o conteúdo aqui, eu vou botar os exercícios. E aqui está o próximo teste, o teste de hipótese para a diferença entre proporções. Vamos primeiro assimilar bem o conteúdo anterior para partir para esse. Tá? Obrigado, até mais.